Amados irmãos, amadas irmãs, hoje veremos o versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 12. Esse versículo diz: e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Outras traduções dizem a diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministério significa serviço. Serviço significa ministério. Então, nós podemos ver que nós não somente temos dons diferentes, nós também temos ministérios diferentes, nós também temos serviços diferentes. Mas, preste atenção, o versículo não para nessa primeira parte e também a diversidade nos serviços ou nos ministérios. O versículo continua dizendo, mas o Senhor é o mesmo. Então, nós podemos ver, nós temos o mesmo Senhor. No versículo 4, nós podemos ver que os dons estão ligados, relacionados ao Espírito. E no versículo 5, nós vemos que os serviços, os ministérios, estão ligados ao Senhor. E nós temos essa diversidade. E dentro do mesmo princípio que abordamos anteriormente, podemos ver que essa diversidade nos serviços e nos ministérios não constitui um problema. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo. Vamos agora ver um pouco mais sobre a diferença entre dons e ministérios. Quando nós temos um dom, esse dom precisa ser cada vez mais trabalhado e constituído em nós, de tal forma que isso se torne uma parte do nosso ser. Aí, quando se torna parte do nosso ser, se torna um ministério. Eu vou dar como exemplo a questão de tocar piano. No início, quando uma criança está aprendendo a tocar piano, ele precisa sempre se lembrar dos movimentos, ele tem que controlar bem os seus dedos, as suas mãos, não é isso? Mas à medida que ele vai treinando, agora o movimento dos dedos, o movimento das mãos se torna uma coisa tão natural, tão espontânea, que ele não precisa mais pensar. As suas mãos, elas são uma parte do seu ser, alguma coisa está ligada, as coisas começam a fluir. Esse é o momento que aquele dom de tocar piano se torna um ministério. Está vendo? Porque agora foi constituído. Mas constituído de que maneira? Constituído com a graça. Então, dom mais a graça se torna ministério. Eu vou dar um outro exemplo também. Vamos ver a questão de aprender a dirigir um carro. Quando nós estamos aprendendo a dirigir um carro, o instrutor então nos ensina os movimentos. Mas aqueles movimentos que nós temos não fluem de uma maneira espontânea e automática. Muitas vezes nós confundimos os movimentos e aí o carro dá um tranco e para. Não é assim?
Claro, hoje, com os carros de câmbio automático, isso não acontece, mas quando era manual, isso acontecia muito. Mas, preste atenção, à medida que alguém começa então a exercitar, começa então a praticar, a dirigir o carro, com o decorrer do tempo, todos aqueles movimentos se tornam muito assim espontâneos e os movimentos fluem. Você não precisa nem mais pensar, simplesmente você entra e os movimentos fluem. Isso quer dizer que aquele dom se tornou um ministério. Mas preste atenção, o ministério está debaixo do governo do Senhor. Então, precisamos permitir que o Senhor seja nossa cabeça, nos dirija, nós obedeçamos ao Senhor. E é pelo fato de nós obedecermos sempre ao Senhor que as coisas irão fluir de uma maneira espontânea, quando Deus então deseja nos usar, o mover de Deus em nós se torna algo tão espontâneo, porque nós estamos totalmente submissos ao Senhor. E essa diversidade nos ministérios não constitui um problema, porque está tudo debaixo do governo do Senhor. É assim como o nosso corpo humano. Nós temos tantos membros e cada membro tem uma função, tem um dom diferente, tem um ministério diferente. Mas os membros não brigam entre si. Há toda uma harmonia. Por quê? Porque todos os membros estão debaixo do comando da cabeça. E aí, indo para o versículo 6, nós temos o seguinte: e a diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, preste atenção, os dons se tornam ministérios e esses ministérios são para as realizações de Deus, são para as operações de Deus. E há uma diversidade de realizações, há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo e em todos. Amado irmão, amada irmã, que coisa maravilhosa! Nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Deus. Nós somos diferentes, mas vivemos em harmonia e cooperação, porque estamos debaixo do governo do mesmo Espírito, debaixo do governo do mesmo Senhor, debaixo do governo do mesmo Deus. Quando surgem problemas entre nós, começamos a brigar uns com os outros e perdemos a harmonia, é porque não estamos mais debaixo do encabeçamento do Senhor. Que aprendamos a viver no Espírito, debaixo do senhorio de Cristo, sendo governados por Deus. E aí, todas as nossas diferenças não serão problema. Pelo contrário, nós nos complementaremos e realizaremos a obra de Deus para a glória de Deus.